Deus me chamou para um outro ministério, o Ministério da Palavra. E aí veio o ministério para estar à frente de mulheres, liderando mulheres, pastoreando mulheres. E quando essas mulheres chegavam para mim, a maioria estava com crise de ansiedade, depressão, com muitas questões emocionais. E eu parava e eu ficava, gente, eu não posso somente orar e ler a palavra. É claro que isso é muito importante, Sim. É necessário, mas eu também precisava aprender a parte emocional, as técnicas apropriadas para isso, como lidar, como tratar com essas mulheres. Ela é cristã, casada, mãe e também terapeuta especialista em mulheres. Graduada em teologia, líder de ministério de louvor, e o nome dela é Sara Nunes. Tudo bem, Sara? Tudo bem? Oi, oi, oi. É um prazer estar aqui com vocês, né? É uma alegria, um privilégio muito grande estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, da minha vida, falar um pouco sobre louvor, sobre música, sobre identidade, propósito, tudo isso aí que a gente vai conversar, né? Tem assunto, né, Sara? Tem muita coisa. Sara, a gente que agradece por você ter aceitado o convite. Mas antes de começarmos a falar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão importantes, você que está aí do outro lado da telinha, se inscreva no canal, curta esse episódio. Faz o seguinte, compartilha lá no grupo da família, na sua rede social. Esse episódio maravilhoso que eu tenho certeza que muita coisa que a gente vai falar aqui vai acrescentar na sua vida. Se não for na sua vida, vai acrescentar na vida de quem você ama. Então compartilha lá no grupo da família e vamos aqui começar. Sara, primeiro, eu já quero começar perguntando pra você. Nessa caminhada com Cristo, como que você foi moldada a chegar no que você é hoje? Então, moldada a vida, o relacionamento Foi com o Senhor. acontecendo. O relacionamento, na intimidade mesmo com o Senhor, na comunhão com o Senhor. E até mesmo nos momentos difíceis, né? Os momentos difíceis da vida, os desertos, as lutas, as dificuldades, as provações, tudo isso, né? Como a Bíblia fala, a palavra fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Então, eu penso nisso, né? Então isso foi construindo a Sara que está aqui hoje com a gente. Moldando o caráter, forjando o caráter, trazendo maturidade, crescimento. E esse processo não é fácil, né? Não é. Não, porque muita gente quer, por exemplo, viver o auge do evangelho no sentido de orar e pessoas forem curadas, de ler a palavra e pessoas forem libertas, mas elas não querem o processo que acontece antes disso, exatamente. Né? A entrega, o sacrifício que nós temos que oferecer ao Senhor, a vida em constância e em sinceridade também aos pés do Senhor. É isso aí. E Sara, você canta, e canta muito bem, porque eu já vi você cantar, né? Obrigada. Louva a Deus com a sua voz, também com a sua vida, com a sua entrega. E como é que a música aconteceu na sua vida? Conta pra gente. Então, desde criança, minha mãe conta, né? Eu não lembro assim muitos detalhes, mas a mãe ela fala que eu chegava no pastor e ficava mexendo. Pastor, eu quero cantar, com 5 anos de idade. Eu chegava e ficava pedindo oportunidade para cantar. E aí ele sempre dava oportunidade. E com isso, a minha família, eles sempre foram músicos, né? Meus tios tocavam. Então já pegou embalo, né? As primas que cantavam, todo mundo era muito envolvido com a música e os meus pais me animavam, né, para isso também, a colocar em aula de música. E aí você chega na igreja, também tinha muita oportunidade. Na música, no teatro, no coral. Sim, tem serviço. Tem, sim, super envolvida. E com isso eu fui, começou a cantando, crescendo, gostando muito, percebendo que realmente tinha algo de diferente. Isso, porque a sua voz é diferenciada, né? Então, não é à toa. É para ser usada no reino e por papai, né? Sim. Mas assim, nessa caminhada aí, foram muitas aulas de canto também. Que ajuda bastante, desde né? muito nova. Meus pais já me colocavam em aula de música, né? Aula de canto. E assim, os anos foram passando e eu continuei fazendo. Sim, e Sara, isso que você trouxe aqui para a mesa é muito importante, porque Deus nos dá os dons, né? Isso. Seja no louvor, na oração, na palavra, mas isso não significa que nós não precisamos procurar nos aperfeiçoar. Exatamente. Não é verdade? Exatamente, é um ponto muito importante que às vezes a gente esquece, né? E a gente, assim, principalmente para quem canta, é um instrumento muito importante, porque os instrumentistas, se o instrumento der algum problema, ele pode trocar a corda, né? Ele pode levar para trocar o instrumento,
mas e a voz? Como é que faz? Se danificar a voz, como que faz, né? Então, a gente Sim. precisa desse cuidado. Eu, hoje, assim, após, mais de 20 anos, né, cantando, eu continuo fazendo aula. E eu sempre falo isso para qualquer pessoa, não deixe de se dedicar ao talento que Deus te deu, É né, ao cuidar, né, dom, daquilo que Deus se te deu. dedicar a isso, cuidar, Sim. exatamente. Lá na nossa igreja, a gente também faz aula de canto. Eu não canto como a Sara, tá, Ah, gente? gente. Mas eu arranho ali as paredes. E a gente faz aula de canto e a gente percebe a diferença, o quanto que é nítido, Nítido. né? O ponto que a gente Uhum. saiu para o ponto que a gente chegou até agora. É claro que existe, como você mesmo disse, você estuda até hoje, mesmo Até hoje. já sendo considerada uma cantora profissional, você tem essa preocupação de preservar ali esse momento da sua voz, esse cuidado. E a gente percebe a evolução, né? Como que a gente consegue modular a nossa voz, ampliar a nossa voz, chegar em tons até mais altos ou até mesmo mais Sim, graves. sim. Tudo isso com o estudo e o zelo, a preocupação de Isso. oferecer cada vez mais algo que seja, assim, de entrega mesmo ao Senhor. Porque, Isso assim, aí. Ele te deu um dom. Aí você não só simplesmente deixou de lado. Pelo contrário, você foi em busca de aperfeiçoar, de cuidar, de zelar desse dom. Exatamente, dedicação. Fazer a sua parte também, né? Fazer a sua parte, exatamente. Sara, você é terapeuta especialista em mulheres. E aí eu pergunto pra você, como é que o cuidado emocional, né, ele entrou na sua vida? Esse cuidado, esse olhar emocionalmente de cuidar de outras pessoas, principalmente de mulheres. Sim. Então, depois de muitos anos na música, Deus me chamou para um outro ministério, né? O Ministério da Palavra. Mas foi um ministério que eu fugi por muito tempo. Porque eu tinha muita dificuldade de falar em público, né? De estar diante das pessoas, enfim. Que é o medo mais comum que tem, né? Eu sempre travava. Já passei muito mal. Quando chegava, o pastor me Acredito. colocava para dar uma palavra no altar ali, eu passava mal, dava O crise de branco. ansiedade. Ai, acontecia de tudo. E aí veio o ministério para estar à frente de mulheres, liderando mulheres, pastoreando mulheres. E quando essas mulheres chegavam para mim, a maioria estava com crise de ansiedade, depressão, com muitas questões emocionais. E eu parava e eu ficava, gente, eu não posso somente orar e ler a palavra. É claro que isso é muito importante, Sim. é necessário, né, ter o aconselhamento pastoral, ter esse cuidado com a vida espiritual. Mas eu também precisava aprender a parte emocional, as técnicas apropriadas para isso, como lidar, como tratar com essas mulheres. Até mesmo como ouvir, né, Sara? Sim, Esses problemas, essas questões. Porque não é só ouvir por ouvir, mas era ouvir para direcionar. Isso, direcionar, ajudá-las a ressignificar, né, as situações que elas viviam, entender o porquê, o que aconteceu, qual a raiz. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso, né, porque como eu estava com meu filho pequeno, ainda não tinha a possibilidade de fazer uma faculdade, porque eu tinha terminado uma graduação em teologia, então fazer uma outra graduação seria mais difícil. Né? E aí existia a possibilidade de fazer esses cursos, né, de terapeuta, especialista de mulheres. E aí foi da onde eu estudando mais, né, nessa área, eu pude ajudar essas mulheres aí, mas surgiu a partir disso, por estar liderando e acompanhando mulheres. E aí, a partir disso, E você percebe que desde o canto até a parte da questão do ser terapeuta, é Deus te capacitando nas duas áreas. Isso. Ele te deu o dom, mas você entendeu que precisava também, o dom do canto, mas você também entendeu que precisava melhorar, aperfeiçoar aquilo, cuidar, zelar. Aí vem a parte do cuidar de mulheres. Aí você entendeu a parte espiritual ali, com a base na teologia que já te dava ali um porte da palavra, da oração, de posicionamento, mas você entendeu que precisava de mais alguma coisa. Então você sempre teve esse olhar e esse direcionamento espiritual para os dois lados da vida. Porque assim, a gente precisa começar a compreender qual é o cenário que nos cerca hoje de cristãos, que ou uns que não buscam a parte profissional, não buscam médicos, não buscam nada, só fica na parte espiritual, né? E as pessoas que elas têm a consciência de que o espiritual é importante, mas a parte profissional de ajuda externa também é importante. É necessário, sim.
Uma não se anula a outra, né? Não tem como. A palavra nos fala sobre isso, né? A Bíblia nos fala sobre isso. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus nos criou Perfeito. de forma integral. Então, as 3 áreas, elas precisam ser trabalhadas. Se uma está danificada, vai afetar a outra também. Um exemplo, eu mesma já vivi isso. Eu já vivi situações que eu achava que eram espirituais. Você pode até achar que você está sofrendo uma opressão espiritual, uma batalha espiritual, mas não, era alteração hormonal. Sim. E aí, quando eu encontrei profissionais que olham com esse cuidado, né? Você vai lá, faz um exame de sangue, vai verificar as suas taxas de vitaminas, as questões hormonais, e você vê que está tudo alterado, e você não entende por que você está tendo algumas reações, algumas coisas estão acontecendo dentro de você, mas na verdade são questões no seu físico, né? No seu corpo, no seu organismo, que estão atrapalhando o funcionamento do cérebro também. E aí a pessoa que não tem esse conhecimento já acha que é espiritual. Acha que é espiritual. Ai, que eu tô desanimada. Exatamente. Ai, que eu com vontade de desistir. É uma falta de uma vitamina, às vezes, que precisa ser ajustada. Sim, e essas mudanças do nosso corpo como mulheres, né? Isso. A gente muda muito, a gente tem fases, estações o tempo todo, 40 a mais, que aí entram outras questões, né? Então, são muitas alterações hormonais. Sim, e se a gente não parar para começar a entender isso, né? A gente acaba simplesmente querendo cuidar muito de uma parte do nosso corpo espiritual e acaba esquecendo a parte da carne. Exatamente. Que é, às vezes, procurar um médico, uma vitamina, uma atividade física. Entender que vocês não são, vocês, como eu falo, mulheres, mães, não são super-heroínas, não dão conta de tudo e tá tudo bem isso não aí. dar conta de tudo, isso né? Isso aí, é uma coisa também, eu sempre falo nas palestras com as mulheres, né? Não somos uma máquina, não somos Mulher Maravilha, não tem esse negócio de que você vai dar conta de tudo, que você é forte, que você é... Não é. Não é, né? A gente coloca-se uma cobrança, né, muito extrema, grande, uma sobrecarga gigantesca, Sim, pensando parece sempre que dessa forma. O mundo vai parar se a Sara não fizer, se a Sara não se levantar. Misericórdia da Sara, né? Exatamente. Coitada de mim. Sara, você acredita o que seja o seu maior propósito que Deus te confiou? Qual seria o seu maior propósito que Deus confiou para você? Cuidar de vidas. E assim, olhando, desde o momento em que eu comecei a estudar, porque eu já fui também da área de enfermagem. A minha primeira formação foi enfermagem. Mulher, você fez quantas formações? Me fala aqui, só para eu não me perder. Eu fui pegando assim, né? Desde quando eu terminei o ensino médio, sempre foi na área da saúde, nessa área de cuidar de vidas, porque foi patologia clínica. Depois veio a enfermagem, né? A teologia, terapeuta de mulheres, né? Não vai parar, saúde gente. mental. Eu só quero dizer pra você que não vai parar. Daqui a pouco ela vai falar outra coisa. Não, mas é tudo voltado para cuidar de vidas. Então, é o propósito principal, desde muito nova. E eu sempre gostei. Eu sempre gostei, até o que eu falei ali, né? Eu gosto muito de ouvir as pessoas, de parar para ouvir as pessoas. Isso é raro, hein? Dar uma atenção, sabe? E às vezes, uma coisa assim que eu acho difícil, tá sendo um pouco difícil de encontrar hoje em dia, você ter alguém que gosta mesmo de ficar ali ouvindo. Sim. Ter paciência de ouvir, sabe? Somente ouvir. Às vezes as pessoas só precisam de alguém para te escutar. E eu sempre gostei muito de fazer isso. E realmente, cada vez está mais raro e difícil de você encontrar isso nas pessoas, né? Sim. Essa prontidão de escutar o outro. E ajudar as pessoas, né? Cuidar dessas pessoas, cuidar das vidas que Deus me apresenta, que Deus coloca nas minhas mãos. Então, é isso. E Sara, baseando, né, nessa experiência que você tem com outras mulheres, em palestras, ouvindo outras mulheres, quais são as dores mais profundas que você sempre encontra ali entre as mulheres que você já conseguiu impactar? Então, essa questão que a gente falou aí de querer dar conta de tudo, as mulheres estão muito sobrecarregadas, cansadas emocionalmente. Frustradas também, né? Sim, e com muitas necessidades emocionais, necessidade de se sentirem amadas, valorizadas, validadas. Ouvidas. Sim, reconhecidas, tudo mais. Então, a gente sempre identifica muito isso, né? Tem as feridas emocionais,
mas a gente vê muito Esse essa padrão questão. que se repete, né? E Sim. por exemplo, no caso da mulher que ela já chega pra você com esse sobrepeso, né? De achar que ela que tem que dar conta de tudo. E aí a gente pega só a ponta do início de um iceberg. Porque a mulher que tende a ter esse comportamento de carregar tudo nas costas, dentro de casa ela também inverte o papel. Que ela quer ser a cabeça, ela que quer direcionar a família, toma conta. Pega a frente de Exato. tudo. O que você falaria pra essa mulher que provavelmente pode estar ali do outro lado da telinha nos escutando, Sara? Então, aí a gente vê assim, se for uma mulher, que eu posso falar assim da terapia cristã, né? Dentro da palavra também, mas a gente recorre a esse lugar de descanso, né? Lugar de descanso que é no Senhor, que é na presença do Senhor. Porque muitas vezes uma mulher cristã, vou falar primeiro da mulher cristã, né? Ela está sobrecarregada porque ela está tomando lugares que ela não deveria estar, né? E é claro, está carregando mochilas muito pesadas, mochilas, pesos desnecessários. Sim. E muitas vezes ela está sendo independente demais, né? Nós precisamos estar num lugar de dependência no Senhor. Não Nossa, é forte na isso, hein? força do nosso grito, não é do nosso jeito. Muitas mulheres estão assim, querem fazer as coisas do seu jeito, do seu tempo, da sua forma, acha que é na força do seu grito, na força do seu braço, né? Mas não, é na dependência do Senhor. E qual é o resultado de uma mulher que vive assim, Sara? Vive muito sobrecarregada, muito cansada e não consegue chegar a lugar Sem algum. perspectiva, né? Sim, e aí Parece vem a ansiedade. é o verdadeiro enxugar gelo. Exatamente. Nunca para, nunca cessa, nunca termina, nunca acaba. Exatamente. E é sempre a mesma coisa todos os dias. Sim, sim. E aí você tá vivendo, carregando essa mochila cheia de pesos e você explode com todo mundo que está ao seu redor, porque uma hora com a você sua não família. aguenta. Exatamente. Aí vem, né, ansiedade, Sim. depressão e tudo mais, porque não saber lidar com essas questões, né, emocionais. E assim, tem uns 2 anos, mais ou menos, porque como eu compartilhei com você antes da gente começar o podcast, eu sou casada tem 10 anos. E mais ou menos há uns 2 anos atrás, casada eu tenho 10, conhecido meu marido já tem quase uns 13, 14 anos. E há uns 2 anos atrás, o Espírito Santo me deu essa revelação sobre o posicionamento da mulher dentro de casa, na família. Por quê? Sim. Vamos lá, tudo acredito que se a gente for buscando, cavando, a gente vai encontrando muitas das vezes, né, fundamento para tal ação, para tal pessoa reagir dessa forma, agir dessa forma, pensar dessa forma. Sim, sim. E aí, qual era o contexto, né, que eu cresci? A minha mãe extremamente muito dependente, porque a vida fez ela ser assim, né? Então, muito nova, ela teve que trabalhar na roça, teve que ajudar dentro de casa, ela teve que mudar de uma cidade para outra para poder ajudar a sustentar o filho, que ela teve filho cedo. Então, assim, isso foi moldando ela a ser uma mulher muito extremamente forte e demais. totalmente independente de alguém ou de uma outra pessoa. Exatamente. E aí, tipo, a gente tá falando aqui de quase 28 anos atrás, né? Onde conhecimento quase não tinha. Às vezes a questão da Bíblia, a gente não faz ideia de como que era o ensinamento, a passagem ali sobre o papel da mulher, porque a gente só escuta dentro da igreja, em muitos casos, que a mulher tem que ser submissa, tá? Mas como? De que forma? De que maneira? Né? Então, assim, eu cresci nesse contexto vendo a minha mãe nunca negando trabalho. Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite como garçom e operando garçons, festas, chegava em casa de madrugada, às vezes me pegava na casa da minha avó, porque eu ficava lá. E sempre nesse loop de trabalho, de independência. Sim. E ali eu cresci nessa mesma energia, que eu não preciso depender, né? Meu pai sempre botou tudo dentro de casa, meu pai sempre apoiou muito a minha mãe, mas ela sempre teve essa energia masculina, né? Que é muito independente, fazendo, correndo, trabalhando, independentemente do que fosse ali, né? Do pesado ao mais leve. E eu cresci nessa energia, voltada nessa energia. E não só minha mãe, minhas tias também eram o mesmo reflexo, a minha avó por parte de pai. Então eu venho num contexto de mulheres que elas são extremamente, assim, independentes. Sim. E aí o que aconteceu? Isso espelha em quem eu era há 2 anos atrás. E aí eu tava replicando as mesmas coisas dentro de casa. E o resultado disso?
extremamente cansada, que parecia Sim. que ele não entendia o meu sacrifício ali dentro, o que eu fazia e tal. Tipo, pra vocês terem noção, eu sempre eu trabalho em casa, porque eu tenho uma empresa, tem 4 anos que eu não trabalho fora, só dentro de casa mesmo, e é aquilo que eu almejava. E por isso eu tenho mais tempo em casa, né? Tipo, pra fazer uma comida, pra lavar uma roupa, pra agilizar algumas coisas. E aí, Sim. tipo, tinha momento, sério, que eu, com essa energia masculina predominante dentro de mim, então, assim, pra mim não tinha limites do que eu podia fazer, do que eu não podia fazer. Eu pegava a escada, subia na laje, limpava a laje, jogava bolsa Tomava frente de tomava tudo. frente de tudo. Aí quando meu marido chegava, meu marido olhava assim, gente, de onde que é aqueles sacos ali grandões de lixo de 20 litros? Eu, não, porque eu subi na laje, varri lá, limpei tudo, aí ele ficava assim, gente, mas por que você não me pediu pra eu fazer? Ah, não, mas eu tava em casa. Mas olha só, e isso foi me mostrando, porque Você assim, nem pedia ele, você mesmo já pegava e já fazia. fazia, porque eu não queria nem pedir, eu não queria depender nem de pedir, entendeu? Na independência mesmo. E aí a gente vai percebendo que esses pequenos detalhes vão mostrando quem a gente está se Isso tornando. Aí Isso até que o Espírito Santo falou assim, então, calma aí, né? Recua. Volte para o seu lugar. Existe uma consequência, Sara, e aí você, como especialista em terapeuta para mulheres, vai conseguir falar melhor para mim sobre isso e para quem também está em casa. Que as consequências não é só em mim, mas quem está em volta. Isso. Porque fazendo isso, eu estou não criando, mas eu estou criando, sim, um cenário onde meu marido ele não precisa ser o cabeça da casa. Exatamente. Ele não precisa tomar a frente de nada. E aí? Você não está ajudando ele no processo, né? Naquilo que... Eu tô acomodando ele. Tá deixando ele mais acomodado ainda. Exatamente. E isso tem acontecido com muitas mulheres. Muitas mulheres passam por... Tem essa dificuldade, né? Tem essa dificuldade mesmo. Mas de reconhecer tudo isso e aí começar a mudar o padrão, né? As atitudes diante do que aprenderam, né? Como você falou também, foram as questões familiares. É exatamente isso. É a forma como foi aprendida. E você reconhecer tudo isso e mudar. E é difícil. É difícil, porque você está há anos acostumado a fazer de uma forma. Não vai ser assim. Mas... E aí eu me vi naquela situação, foi não. Calma aí, necessário. que eu sou princesa de papai, eu tenho que agir como rainha. Sim. Se tem um homem dentro de casa, ele tem que ser provedor espiritual, emocional, financeiro. Não é só colocar o dinheiro dentro de casa, não. Porque só o dinheiro por dinheiro eu também consigo botar. Eu quero ver ele gerir as minhas emoções, eu quero ver ele gerir a parte espiritual da casa, da família. Vem cá, mãe, vem cá, filho, vamos orar juntos. A liderança, o lugar dele, as responsabilidades dele dentro de casa. Eu quero ser submissa sim, mas submissa ao homem que a Bíblia fala. Exatamente. Que ama a Deus, que ama a esposa, que... Você tá entendendo? Exatamente. E essa questão, Sara, da dificuldade das mulheres, né, chegarem ao pé dessa luz de conhecimento é com renúncia. Porque senão a gente pira o cabeção, cara. Se a gente continuar nessa frequência aí de querer fazer, de querer acontecer... E vamos lá, que eu não preciso pedir, porque se eu pedir não vai fazer do jeito que eu quero, se eu pedir não vai fazer na hora que eu quero. E, queridas, com todo respeito para vocês que estão nos assistindo, dane-se se não sair da forma que você quiser, no tempo que você quiser. Mas se ele fizer, tá ok. Abrir mão do controle, né? Ai, perfeito, Sara. Larga esse controle aí. Porque nessas situações, a maioria do perfil da mulher é essa mulher que tem que ter o controle ali, né? Não consegue relaxar, descansar. É difícil? Mas... Tem que ser feito. É possível, é necessário. São os processos que Deus vai nos ajudando, Deus vai nos moldando, Deus vai trabalhando. E é ali na luz do Espírito Santo. E, gente, posso falar pra vocês? Sim. Nesses últimos 2 anos que eu comecei a entender isso, eu nunca tive tanta confiança no meu marido, no sentido que ele vai prover, que ele vai dar um jeito, que ele tem que ter essa responsabilidade. Eu nunca consegui descansar tanto, ter tanta paz, sabe? Sim. Tipo assim, ele é o meu marido. Eu sei que independentemente do que aconteça financeiramente, ele vai dar um jeito, emocionalmente ele vem, ele conversa, ele escuta, ele fala assim, calma filha, vai dar tudo certo. Eu não quero. Ele, calma, descansa no Senhor.
E ele vem e Isso. gerencia ali as minhas Bom, emoções. ele tá ajudando também. Mas por Isso quê? Porque aí. eu dei espaço para ele agir como tal. E às vezes a gente quer tomar Exatamente. todos os espaços. Nós É, queremos ser a mãe, nós queremos ser a mulher, nós queremos ser a provedora. assumir Tudo, tudo. tudo. Tudo é nosso, tudo é Isso, meu, não isso, toca. isso. E é um processo também que tem que ter paciência, né? Tem. Porque às vezes essa mudança aí do marido, do homem, isso não vai acontecer de um dia para o outro. Não. Vai demorar. E tem que às vezes ter uma conversa muito franca. Sim, muitas conversas. Muitas. Muitas conversas, muita paciência, Porque é muito aquilo, você jogo tá de cintura. querendo construir, né, o marido que você deseja no futuro. Então, assim, o processo é agora, assim, tanto para ele quanto para mim, que é desconstruir em mim aquele perfil autoritário e Isso. construir nele aquele perfil de homem que é o cabeça da casa. Isso, Então, da os dois estão liderança. num processo de mudança, né? E a Exato. conversa nesse momento, ela é primordial. É isso aí. E começou a partir desse momento. Eu falei assim, olha, eu fazia isso, aquilo, tal, e isso tá me fazendo mal. Uhum. E eu preciso que você seja o cabeça que a Bíblia fala. Eu preciso que você Sim. seja o marido que a Bíblia fala. Sim. Porque o nosso relacionamento vai ser mais saudável, assim, o nosso ambiente como família vai ser construído de uma forma mais saudável, porque eu não quero que amanhã ou depois, quando a gente pensar em ter filhos, ele vê a mãe indo pra igreja e você ficando em casa por causa de B, C, D, escolinha bíblica dominical ou qualquer outra coisa que seja, e você não participar, você não está ativo, você não entendeu o papel de gerenciar espiritualmente a tua família. A família é casa, isso. Não é? O que você falou é importante também, né? Depois vem os filhos e eles vão aprendendo dessa forma. Dessa forma que eles vão olhar pra gente. Isso. Sara, o que a visão cristã muda no processo terapêutico? Então, a visão cristã, né, no processo terapêutico, a gente sempre fala assim sobre você entender quem você é em Deus, né? A sua identidade. A identidade. Que é basicamente isso que a gente tá falando, né? Isso, a identidade cristã, quem você é em Deus, o que Deus diz sobre você, e também entender quem Ele é, né? Sim. Quem Deus é, entender, conhecer a Deus de verdade. A gente fala do autoconhecimento e o conhecimento do alto, né? Entender, saber, conhecer quem Deus é de verdade, o caráter de Deus, né? Conhecer a Deus profundamente. E eu acho até que a corrida, né, de saber quem é você, ela fica mais fácil quando você primeiro busca quem é Deus. Exatamente, isso aí. E também, assim, no processo terapêutico, saber que existem coisas que eu vou utilizar as técnicas terapêuticas, né? A gente vai utilizar a terapia e serão feitas, serão tratadas, mas existem questões que somente Jesus que vai fazer, somente Ele que pode fazer, pontos, lugares que somente Ele que vai acessar, não sou eu, né? Não sou Sim. eu como terapeuta, com qualquer técnica terapêutica que não vai conseguir, mas Deus que vai fazer. E se não tiver esse conhecimento da palavra, né, de se alimentar mesmo da palavra, ser curado pela palavra, isso também não vai acontecer, né? Exatamente. É E necessário. como que as coisas vão se encaixando, né, à medida que você conhece a Deus, a Sim. resposta de quem você é respondida, a Isso. resposta de quais princípios você carrega também é respondida. Sim. Todas as perguntas são respondidas a partir do momento que você conhece a Deus. Porque Exato. Ele é tudo. A criação veio dele, ele é o ponto da existência. Né? Sim. Então, é muito mais fácil começar por ali do que a gente às vezes perguntar assim, quem sou eu? Pra onde eu vou? Sabe? Sara, como a psicanálise e a neurociência podem ser aplicadas na vida espiritual? Quando o apóstolo Paulo ele escreveu, né, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, né, não nos conformarmos com este mundo, mas Eu amo sermos essa passagem. transformados pela renovação dos vossos pensamentos ou entendimento, entendimentos. da sim. vossa mente. Então, porque tudo começa na nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha. Tudo começa na nossa mente. A mente que influencia nas nossas emoções, as emoções que influenciam nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, se você tem uma mente negativa, você vai ter uma vida negativa. Eu sempre falo isso, que mente suja é ausência de renovação. Então, a gente
precisa viver isso. E como que a gente renova a nossa mente? Na palavra de Deus, né? Renovamos a nossa mente diariamente na palavra do Senhor. E também a questão de o falar, ele traz cura. E a Bíblia também fala sobre isso. E você falar traz cura. A necessidade de falar, de expor as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, né? De você falar todas as situações que você tem vivido, isso também traz cura. A libertação, né? Isso, E sim. Sara, esse versículo, Romanos 12, ele é muito bom, porque ele traz vários aspectos ali. Muita coisa. E essa questão da renovação dos vossos pensamentos ou entendimento mostra também que a mente atrofiada, ela também não evolui. Não. Sabe aquela pessoa que foi apresentado um conceito para ela da Bíblia, do reino, e ela fica só naquilo e não mergulha mais, ou até mesmo não busca a renovação daquilo que ela entendeu. Porque assim, vê se você consegue entender. A gente lê uma passagem hoje porque aquilo nos basta para hoje. Mas se daqui a 2, 3 dias você tá num contexto de vida totalmente diferente, você pode ler a mesma palavra, ela vai te dar uma outra... Deus vai falar de uma outra forma. Outra coisa, e aquilo vai te dar ainda mais gás, uma outra visão, vai renovar a sua mente. Mas tem gente que é atrofiado. Não. É conhecer e prosseguir em conhecer, né? Não conhecer o Senhor, prosseguir em conhecer a palavra também, né? E mergulhar aplicar. nisso. Porque quando você fala da viver fala, a palavra. Porque, assim, é muito difícil uma pessoa ter pensamentos negativos sobre a vida, sobre conquistas, sobre sonhos, sobre tudo que ela fizer, e ela agir diferente disso. Ela vai agir de forma negativa, ela vai falar de forma negativa. Tudo que ela fizer vai ser correspondente àquilo que ela carrega na mente. Isso. Agora, a partir do momento que ela tem uma mente renovada, uma mente disposta, transformada, as ações dela, aquilo que ela fala, vai condizer com aquilo que ela pensa. Isso aí. Eu tô com um livro devocional daquele Juntas a Oração, já ouviu falar? Da Camila. Sim. Então, minha amiga me deu esse livro. Gente, que livro bom, hein? Viu? Vale a pena. Li ainda. Vale a pena, Sara. Já cada dia é um choro diferente. É uma área diferente na vida. E tava falando justamente sobre isso, né? Sobre o que nós falamos, né? O que nós declaramos, o poder da declaração, das palavras que nós utilizamos. E às vezes a gente usa palavras, né, dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, que nada a ver, bobeira, mas são palavras que carregam uma espiritualidade, uma simbologia, uma prisão para dentro da nossa casa. Por exemplo, idiota, seu imbecil, seu burro, você não presta pra nada. Palavras negativas. Que vão aprisionando. Isso. Declarando isso sobre os filhos, né? Muita gente. Não vem falar aqui dentro de casa, eu nunca falei isso. Só o Espírito Santo aí te revelando agora. Isso. E ainda muitas pessoas carregam isso por muitos anos. E acham normal. Acham normal. Isso. Natural, não é natural, não é. Sim. Parem de cair na armadilha que não tem nada a ver. Não vai por esse caminho. Você já se imaginou Jesus chamando você de idiota? Você acha que combina? Não mesmo. Está na palavra isso, né? Você tá entendendo? Então por que você acha que é normal? Por que você acha que isso não tem nada a ver? Pelo contrário, são ações e palavras que têm esse lado que a gente não entende, mas que trazem essa espiritualidade negativa para dentro da nossa casa. Isso, exato. Sara, uma mulher que perdeu sua identidade, por onde ela deve começar? Ela precisa reconhecer, né? Reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer o que está acontecendo e permitir viver esse processo, permitir ser tratada, permitir ser curada pelo Senhor, né? Porque muitas vezes a gente fala que a gente quer recomeçar, né? Recomeçar a identidade que se perdeu, mas a gente não quer entregar todas as áreas da nossa vida para Deus. É como se fosse uma casa com vários cômodos, mas aquele quartinho da bagunça, aquele quartinho que está cheio de sujeira, de bagunças acumuladas ali, não mexe naquele lugar. Deixa quietinho. Deixa quietinho, porque sabe que vai dar trabalho. Às vezes é um perdão. Sim. Que não quer liberar de jeito nenhum.
que, assim, muitas mulheres, né, que têm dificuldade de liberar, de perdoar ou de se perdoar também. Sim. Então, esse quartinho da bagunça, ele aí não quer mexer. Então, é permitir mesmo Deus tratar tudo que precisa ser tratado. E são todas as áreas da sua vida, até mesmo esses lugares E às que vezes falta são isso difíceis. para você realmente, Sim, a partir desse momento, desfrutar o real isso. propósito de Deus na sua De viver vida. a cura que você precisa. Porque, por mais que seja difícil o processo, mas é necessário. É necessário. É igual quando a gente vai dar uma faxina na casa, né? A gente coloca a casa, parece que tá de cabeça para baixo. Mas quando Sim. você termina, é o quê? Ai, Ai, prazer. Casa alívio, aquele limpa, cheiro de casa cheirosa. limpa. Tudo nos seus devidos lugares. É E às exatamente vezes a gente tira isso. muitas coisas, né? Que a gente achava que precisava, Sim, que a gente achava que ia sentir falta, mas eu falei, isso. não, manda embora. Aí quando Isso. você vai ver, nem fazia tanta Não falta assim. fazia, exatamente, exatamente. Então é permitir, o Senhor fazer isso, essa limpeza, né, dar essa Sim, geral. E principalmente, assim, esquecer o passado, né, esquecer o passado, viver o novo ali com o Senhor, se perdoar, né, o que eu vejo também que muitas mulheres têm essa dificuldade. Às vezes elas confessam pecados, se arrependem, Deus perdoa, mas elas não conseguem se perdoar por erros do passado, por situações que já aconteceram, que já viveram, se perdoar e não carregar culpas mais, né? Esses pesos que muitas vezes nós carregamos e permitir mesmo viver o novo de Deus. sim, e isso que você me falou agora, nesse livro que eu comentei com você, ele Uhum. tem um dia que ele fala sobre isso, sobre você orar a Deus pedindo para que ele cure as suas feridas internas. Sim, Porque a isso gente, aí. às vezes, é capaz de perdoar o outro, mas não Uhum. consegue se Não se perdoar. perdoa. E aí fica aquela ferida ali remoendo e você não consegue realmente se É, desprender daquilo. isso. E às vezes sem perceber. Sem Exatamente. perceber, você está vivendo ali presa a questões do passado, porque você não se perdoou. E carrega culpa, cobranças e por aí vai. Sim. Sara, como nasceu o Ministério Sara Nunes? Então, o Sara Nunes, né, como eu já cantava desde criança, mas eu sempre cantava assim na igreja local, né? E há poucos anos, acho que uns 3 anos, por aí, 3, 4 anos, né? Eh, Deus começou a soprar o meu nome por aí. Algumas igrejas começaram a chamar, e Sim. até as pessoas ficavam assim: Você é da onde? Eu nunca te vi". Eu falei: "Eu estava quietinha lá na igreja No meu local, no cantinho. meu cantinho, no ministério de louvor lá". E assim as igrejas começaram a chamar para, né, para cantar também, para palestras também, para dar palavra para as mulheres. E aí uma igreja que chama, e aí outra, e E aí vai e crescendo. foi crescendo até que chegou o momento: "Não, a gente precisa colocar um nome". E aí agora o Ministério Sara Nunes, né, que não é mais na igreja local como era antes, mas a gente tem ido aonde Deus E está Deus dá nos o crescimento, levando. né? Isso, a gente está indo aí com o ministério. Sara, e com toda essa trajetória, como você falou, mais de 20 anos, né, envolvida em Uhum. música, cantando, hoje, o que você entende como perfeito louvor? Perfeito louvor. Como a Bíblia, a palavra nos fala, né, o Pai está à procura de verdadeiros Sim. adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, não é o perfeito louvor não é você ter uma voz perfeita, não é você ter uma voz maravilhosa, Cantar no tom, não, você ter uma técnica musical, né, uma uma banda. ministração Nada, não é maravilhosa. performance, não é nada disso. É mesmo a sua vida com Deus, é adoração como estilo de vida, é você ter uma vida de santidade com o Senhor, de transparência, né, de renúncia, de entrega mesmo, de submissão ao Senhor, de viver a palavra, Dependência, de né? dependência, de viver a palavra, de ter mesmo um relacionamento com o Senhor, sua vida no secreto com Deus. Não é você estar no altar, né, no púlpito, na plataforma, seja lá como for, mas é a sua vida no secreto com Deus. Se você tem vivido uma vida de obediência,
de renúncia, de verdade mesmo, de sinceridade com o Senhor ou não. Porque se a gente não vive isso, de nada adianta a gente estar no púlpito, na plataforma, né? No Sim. altar cantando. E Sara, a gente entende que essa é uma zona muito perigosa do louvor, para as pessoas que cantam, tanto para as pessoas que tocam. Sim. Tem contexto bíblico, né? Porque o Lúcifer, ele era regente de coral, ele estava ali à frente. Então, querendo ou não, a música hoje também é algo que conduz muitas pessoas em coisas erradas, enfim. Sim. E é muito perigoso essa zona, né? Só para contextualizar, eu não canto nem perto do que a Sara canta em questão de voz. Mas falando disso toda hora, eu quero te ouvir também. Ai, meu Deus. Mas em questão eu me peguei numa situação, e aqui, gente, eu não passo pano pra mim, não, pelo contrário. Eu sou muito transparente. Eu busco ser, pelo menos eu busco ser. Mas teve uma vez, por causa do conhecimento que você vai adquirindo no dia a dia, na parte musical e tudo mais, e é por isso que eu te perguntei, o que define o perfeito louvor? Como você disse perfeitamente, não é a voz, não é o tom, vai muito além disso. Sim. Vai na questão da entrega, da vida. Isso. E aí, naquele contexto que eu estava, de tendo um pouquinho mais de noção sobre a questão de tom, tonalidade, música e tudo mais, eu sentei no banco. Ah, coitada de mim. Achando que Jesus não estava me ouvindo, que o Espírito Santo não estava me vendo. Achando. Quietinha lá. Coitada de mim. Mas foi bom que já alinhou. E eu tava ali, sentei no banco, e eu lembro como se fosse ontem. O irmãozinho recebeu uma oportunidade na igreja, porque na minha igreja tem esse costume de dar oportunidades. Sim. E aí ele deu a oportunidade e ele cantou assim, na minha visão de pessoa leiga, carne, sem espiritualidade nenhuma, na minha errada opinião ali, eu falei assim, gente, que louvor é esse? Meu Pai do céu, que é isso, Jesus? Na mesma hora, o Espírito Santo no meu ouvidinho. E quem é você para definir o louvor que é agradável a mim ou não? Não! Essa eu podia ter ficado sem, não podia? Eu falei, Jesus, me perdoa, Jesus. Desculpa, Jesus. Mas é porque eu estava perdendo exatamente isso que você explicou sobre o perfeito louvor a Deus. Não é você cantar bonito, não é você estar dentro de um tom, da tonalidade, não é você ter performance, mas é o que você está depositando diante do Senhor. Sim. A sua entrega. Pode ser um hino da harpa, pode ser nem uma voz tão bonita, mas se ela tiver entrega, se ela tiver verdade, transparência, naquele momento, a presença do Senhor vai estar ali, todos vão sentir. Por isso, é isso que explica aquela irmãzinha que nunca fez uma aula, que não tem uma voz linda, mas quando ela canta, a igreja sente a presença de Deus, a igreja toda sente aquela presença ali sendo derramada, mas por quê? É o que ela está entregando ao Senhor. Ela transborda o que ela vive no secreto. Nossa, é exatamente isso, né? É você transbordar no altar o que você vive no seu secreto com Deus. Se você não vive isso, você vai transbordar ali. É uma técnica musical. Eu vou fazer uma apresentação musical somente. Mas a sua vida, o seu secreto com o Senhor, e você precisa estar ali para transbordar o que você vive. E quando não tem esse derramar, só é um louvor. Só um louvor. É uma apresentação. Uma apresentação. E isso é um perigo, né? Porque às vezes a gente... E aqui a gente precisa entender que existem dois contextos, né? O levita, o cantor, o ministro de louvor da igreja, né? Que tem uma vida com Deus, então ele sabe da responsabilidade que está sobre ele num culto. Exatamente. Então ele precisa escolher os louvores corretos, que adoram o Senhor, que exaltam o nome do Senhor. Ele tem que ter uma busca espiritual antes, né? Para que toda a atmosfera ali seja propícia de louvor e honra ao Senhor. Esse tem que ser o objetivo dele. E o outro contexto aqui é quando você está ali observando, mas você não quer sentir a presença. Aí, meu filho, não tem nada que faça você sentir se você não está ali alinhado para sentir a presença do Senhor, para glorificar o nome de Deus. Se você só está ali por estar. Né? Então aí não tem o que fazer. Você tem que estar ali realmente mergulhado nisso. E a gente sabe o poder que existe no louvor.
Sou. Nina, eu contei isso em um episódio passado, mas eu vou contar aqui também. Teve uma vez que eu passei uma situação espiritual. E aí eu tava de frente realmente ali com uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E aí o Espírito Santo falou assim comigo, canta um louvor. Não veio oceanos, não veio meu orgulho, não veio nada disso. Veio o hino da harpa. Harpa. Olha aí. Veio o hino da harpa. E Sara, e pra lembrar o hino da harpa, irmãos? Eu também lembro um pouquinho. E pra lembrar, Jesus, misericórdia. E na memória, o Espírito Santo canta o hino da harpa. Eu, pô, o hino da harpa, eu vou cantar, meu Deus. E eu só lembrei de quê? Do meu número 1, chuva de graça. Eu, chuva de graça. E comecei a cantar chuva de graça. Mas por que o hino da harpa? Porque o hino da harpa, ele tem Jesus como centro da letra, ele tem a crucificação, ele tem o sacrifício de Jesus. Sim. Gira em torno São disso. louvores cristocêntricos, né? Exatamente, Isso, Sara. voltados, cantando a palavra, né? Que muitas vezes acaba se perdendo também. Sara, qual foi o momento mais marcante que você já viveu diante do Senhor? Peguei, Foram hein? tantos. Não, mas foram tem algum que deve ter se Tem. destacado. Teve um momento da minha vida. Sim, eu não, acho que nem comentei sobre isso, né? Mas foi por isso também que eu entrei nessa área de saúde emocional, porque eu vivi nesse lugar. Conta pra gente. Tive crises sérias de síndrome de pânico, né? Síndrome de pânico, muitas crises de ansiedade. Eu passei por um período bem difícil da minha vida, nessas questões emocionais. E, assim, eram várias vezes. Já fui parar em hospital, achando que eu estava infartando e era síndrome de pânico. E a minha família tentando me ajudar. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo, não sabia o que era aquilo ali. Enfim. Só que isso foi acontecendo tantas vezes, por um tempo, né? E eu não sabia o que fazer. Você ia no médico, o médico passava remédio, mas ainda não tinha ali algo definido, um conhecimento, né? Não consegui procurar uma terapia ali no período. Depois eu fiz terapia, fiz acompanhamento por um bom tempo. Mas eu cheguei a um momento que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais viver aquilo ali. Eu já estava depressiva também. Eu não aguentava mais viver aquele quadro, aquela situação. E eu entrei dentro do meu quarto e eu falei com o Senhor, eu não aguento mais. Eu quero mais viver, né? Por estar dessa forma. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Eu nunca passei por isso, nunca vivi isso. E eu lembro, assim, que quando eu falei que eu não aguento mais, eu não quero mais, e eu comecei a chorar dentro do meu quarto, ele veio. Ele veio e foi assim, foi algo diferente, foi um toque diferente, foi uma presença dentro do meu quarto que eu recebi. Meu filho era novinho, muito novinho, acho que ele tinha 1 ano e meio, 2 anos, acho que ficou olhando ali, não estava entendendo nada que estava acontecendo, mas eu tive uma experiência muito forte com Deus ali, uma presença. E a partir dali, eu posso dizer que ali eu fui curada. Amém. Eu fui curado pelo Senhor. Glória a Deus. A partir dali, eu não tive mais crises. Amém. Eu não tive mais a síndrome de pânico. Eu vivi algo diferente, mas eu pude entender que eu precisava passar por isso, sentir, passar por esse lugar. E amadurecer, né, Sara? É aquilo que você falou lá no início, as provas, as dificuldades, sim, elas vêm para que você amadureça, para que você cresça na presença. E eu pude experimentar algo em Deus e, a partir dali, ajudar pessoas também que estavam no mesmo processo. É isso. Mas, claro que eu recebi uma cura, eu recebi um milagre. Mesmo assim, depois dali, eu procurei a terapia, eu fiz consultas médicas, tanto de psiquiatra, de várias especialidades, eu fiz exames, tudo que eu precisava fazer também, tudo que estava ao meu alcance eu fiz, tomei medicações, a partir dali. Mas, assim, graças a Deus, depois eu não tive mais nada. E a partir disso, Deus pôde me usar para ajudar muitas pessoas nessa Sara, área. A gente consegue, mais uma vez, não é a primeira vez que um convidado compartilha algo e ele é a transformação em pessoa. Porque assim, a gente vê uma massa querendo viver o sobrenatural de Deus, querendo ver o agir de Deus, querendo ver o milagre de Deus sobre a vida, mas não quer viver o processo. Sim. E aí eu te pergunto, será que a Sara
se ela não tivesse vivido todas essas crises de pânico, será que se ela não tivesse vivido aquele momento ali com Deus, ela poderia hoje, com tanta propriedade, com tanta firmeza, com tanta fé, Não mesmo. falar para outras pessoas que estão nesse cenário que elas podem ser curadas também? Não mesmo. Não, eu posso ter o conhecimento que for, né? Eu posso ter Mas nada vai muito substituir a conhecimento. experiência. Exatamente. A experiência, o que eu vivi, o que eu senti, porque aí você pode dizer, olha, eu já estive nesse lugar e é horrível, é terrível, mas Sim. você consegue sair desse lugar, porque eu saí, eu Sim. consegui e você também vai conseguir. E aí, Sara, eu quero abrir um parênteses aqui do seguinte, porque pode ter alguém do outro lado da telinha e falando assim, mas eu já orei, eu já busquei a Deus, eu faço terapia, eu faço isso, eu faço aquilo e ainda não recebi a cura. Posso tomar a liberdade para dizer, e aí você me diz se você concorda comigo ou não. Quando nós somos mulheres que entregamos a nossa vida ao Senhor, então tudo que acontece é mediante ao favor de Deus sobre nossas vidas. Sim, Ele está no controle. isso. Já parou a pensar que talvez ele não liberou a cura para você porque o propósito dele, a ideia dele, o plano que ele tem é que você tenha isso, mas ainda assim continue pelo reino. Que você carregue isso, mas ainda você caminhe pelo reino falando. Sim. E até sendo o próprio exemplo real ali Um de testemunho. estar passando por aquilo, mas Vivo. ainda assim não abandonar, não recuar, não desistir. Isso. Já parou pra pensar por esse lado? Sara, o que você fala sobre isso? Certíssimo. Nossa, não desistir, mas continuar, né? Continuar o processo, mesmo que isso ainda esteja vivendo, assim como eu atendo e acompanho várias mulheres que estão há anos vivendo questões emocionais, de depressão, de ansiedade, mas não podem parar, não podem desistir. Continuar, porque Deus ele continua agindo. O plano dele, às vezes, é justamente esse. Sim. Né? Sim. E a gente não tá aqui para questionar os planos de Deus, se é certo, se é errado. E elas ajudam tantas pessoas também. É só olhar de uma perspectiva diferente, acolhem, né? Exatamente. Uma perspectiva não é fácil, diferente. tá? A gente não tá dizendo que seja fácil. Mas talvez esse seja o plano de Deus sobre a sua vida. Sim. E você parar de, muitas das vezes, criar ou tentar procurar justificativas para que aquilo esteja acontecendo com você. Será que eu tô pecando? Será que Deus não me ama? Será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não, às vezes é só a vontade de Deus. É isso te basta. Mudar a perspectiva, Exato. Mudar o olhar, exatamente. Sara, como é cuidar de outras mulheres emocionalmente falando e espiritualmente também? Emocionalmente e espiritualmente. Como que é cuidar dessas mulheres? E às vezes é ao mesmo tempo, né? Emocional e espiritual. Não, aí vai cair assim, até no que a gente já falou um pouco aqui, de que somos corpo, alma e espírito, né? Não tem como você cuidar somente de uma área e deixar a outra, cuidar da outra. Porque uma vai afetar a outra, né? Sim. Fomos feitas assim dessa forma integral aí, então são as 3 áreas que precisam ser trabalhadas, né? Vai cair até naquelas questões hormonais que nós falamos também, que afetam, né, a parte física vai afetar o espiritual, o emocional, é tudo ligado, né? E sempre procurar ajuda, né? Sim. Espiritual Sim. e profissional. Exatamente. Para que consiga realmente entender o que está acontecendo e buscar ali uma solução para isso, né? Sim, o espiritual, a gente tem as disciplinas espirituais, né, que a gente precisa colocar em prática, de uma vida de oração, de meditação na palavra, né, de leitura da palavra, de jejum, Sim. de solitude, né, tempo a sós com Deus mesmo, de não somente falar com Ele, mas também de ouvir a voz do Senhor, o cuidado emocional, claro, de procurar uma terapia, procurar uma ajuda, o cuidado físico, né, de uma atividade física, de ter tempo de descanso, de lazer, tudo isso, né, que são os pontos aí para poder... Importantíssimos. E aqui a gente falou um pouquinho de tudo. Olha só, para você que tá aí do outro lado da telinha, que ainda não se inscreveu no nosso canal, que não curtiu esse episódio, faça isso agora e aproveita, compartilha lá com aquela mãe, com aquela tia, na sua rede social, no grupo da família, manda para todo mundo, fala assim, olha só que coisa maravilhosa que tá esse episódio do Tem Crente na Mesa. Sara, a gente já está indo pro final, mas antes nós temos aqui um bate-bola, jogo rápido. Basicamente eu vou falar uma frase ou uma palavra e você complementa. Preparada? Então vamos lá. Um louvor.
Sara Nunes, Não Temerei. Vai lá no YouTube que você vai encontrar. Aí sim, hein? Uma mulher da Bíblia que te inspira. Eu gosto muito da Esther. Uma mulher que se posicionou com as estratégias corretas para um tempo difícil, uma mulher forte. A identidade, ela nasce com você ou você constrói? Ela nasce em Deus, né? Mas ela é construída no nosso processo. Amém. Sim. Uma verdade que toda mulher precisa ouvir. Uma verdade você não precisa agradar ninguém, você não precisa provar nada para as pessoas. Na verdade, eu queria falar mais nesse sentido, né? Você não precisa provar nada para as pessoas. Você já é amada. Valorize a sua vida, quem você é. Sara, um hábito que fortalece a alma. Um hábito que fortalece a alma. Eu acho que a gente precisa sair mais para tomar café com os amigos. Ai, concordo. Vai, me chama, porque eu Sai amo mais, um cafezinho. Dá risada, né? Uma conversa boa. Um bolo, um pão de queijo. Isso, Um café eu passo. Um Nescau, um leite, um suco. Um lanchinho no geral mesmo. Mas sair mais com os amigos, chama, uma conversa Sara, boa. Isso. Me chama. Isso aí. Sara, se você pudesse descrever o seu propósito em uma frase, qual seria? Curada para curar. Amei, Sara, arrasou demais. Tava nervosa, mas arrasou. Primeira experiência. Tá vendo? E arrasou. Sara, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Deixa aí pra gente o seu arroba. Sim, arroba é Sara Oliver Nunes, né? No Instagram. E lá também tem um canal no YouTube, né? Que é o Sara Nunes com 2 S. Também. Então já sabe, né? Corre lá, segue a Sara, acompanha o trabalho dela, porque é uma mulher que derrama conhecimento e sabedoria do Espírito Santo. E agora a gente chegou na hora do nosso presentinho. Opa, presentinho. Cadê a nossa produção com o presentinho? Aí, Sara, é uma lembrança para que você possa se lembrar desse momento, guardar no seu coração. Espero de verdade que você volte mais vezes, conte, converse com a gente com outras passagens, Bíblia, terapia, enfim, outros conceitos que eu tenho certeza que você tem muito a agregar ainda pro pessoal. Com certeza. Para você que ficou até aqui, faz o seguinte, compartilha esse podcast, não esquece, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau.